deputado federal Luiz Lima. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, Edson. Muito obrigado. Maravilha. Então, deputado, vamos começar da parte de gestão. Fale para nós sobre os principais desafios que é para representar o estado do Rio de Janeiro aqui em Brasília. Só a gente tem o estado do Rio de Janeiro aqui atrás da gente, né? Tem um mapa, né, com 92 municípios. 92 municípios com características diferentes, com necessidades diferentes. Então cabe ao parlamentar visitar todas as regiões do seu estado. Se possível, Rio de Janeiro a gente consegue visitar os 92 municípios. Minas Gerais fica um pouquinho mais difícil, são mais de 800, né? Mas o Rio de Janeiro tem esse ponto positivo. Então eu estive nos 92 municípios no meu primeiro mandato, aprendi muito, conheci realidades diferentes e necessidades diferentes. Esse é o primeiro passo para você, como parlamentar, você defender o seu estado, você defender a sociedade e você representar os 17 milhões de cidadãos fluminenses, né, e os quase 7 milhões de cidadãos da capital do Rio de Janeiro e os demais cidadãos, todos os municípios do Rio de Janeiro, de 92. Certo. Falando no Rio de Janeiro enquanto cidade, né? Na cidade maravilhosa, que é o que todos chamamos. Bom, todos nós sabemos que o Rio de Janeiro é o cartão visita do nosso país, tanto internamente quanto internacionalmente, né? Lá fora, quando as pessoas veem o Brasil, elas associam o Brasil ao Rio de Janeiro. Há pessoas que acham que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, né? Brasília ainda, embora nós saibamos que já somos há mais de 60 anos, né? Sim. E como manter essa imagem de cidade maravilhosa perante o turismo e também como melhorar aquilo que pode ser melhorado, questão de segurança pública, por exemplo, já que a mídia fala tanto nisso, por favor. Harrison, você foi muito feliz na sua pergunta, problema de segurança pública. Se você fizer uma pesquisa hoje no Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, a primeira preocupação do carioca é com a segurança pública, né? E que vai ali disputando com a vulnerabilidade social, com a quantidade de gente vivendo em condições desumanas que acaba gerando violência. A gente teve uma queda, né, principalmente no número de voos para o Rio de Janeiro, né? Hoje o aeroporto internacional do Galeão não tem o mesmo fluxo, né, comparado, se você comparar com os outros aeroportos da década de 70, 80 e 90. Tivemos grandes eventos no Rio, Expo 92, tivemos Olimpíada, tivemos Copa do Mundo, tivemos uma série de eventos além do Carnaval, muitos shows, Rock in Rio, que você atrai um turismo nacional. Mas hoje em dia o aeroporto tem um fluxo muito pequeno, né? A porta de entrada do Rio de Janeiro, para você chegar no aeroporto internacional do Galeão, é uma via muito perigosa, é a linha vermelha, é a linha amarela. O Rio de Janeiro está sitiado, o Rio de Janeiro tem aí grande parte do seu território ocupado pelo crime organizado, milícia e demais facções criminosas. Então a gente tem o Estado não podendo acessar determinadas áreas da cidade, com barricadas, um armamento de guerra presente nessas comunidades, muitas das vezes com jovens, com menores. Roubo de veículos, roubo de carga na Avenida Brasil, na chegada, que faz aumentar o custo de vida do carioca. Então a gente tem uma cidade muito bonita, a gente tem uma natureza muito bonita, a gente tem praias com areia fina, branquinha, temperatura do mar muito agradável, montanha. A gente tem o maior monolítico do mundo, que é a Pedra da Gávea, ali separando São Conrado da Barra da Tijuca, um complexo lagunar da Barra da Tijuca. Imenso. A gente tem a Restinga de Marambaia, que é linda, que poucos conhecem, uma Baía de Guanabara lindíssima. E as pessoas ainda pensam, hoje, 64 anos depois que a capital veio para Brasília, é como a Austrália, né? Todo mundo pensa que a capital da Austrália é Sydney. Não é Canberra. É isso aí. Canadá é o Ottawa, né? Não é Montreal, né? Então aqui no Brasil tem essa dúvida, mas falando de Brasília é uma cidade muito agradável. Sim. Estamos em Brasília, né? Gosto muito de Brasília, mas eu quero ver o meu Rio de Janeiro renascendo e reagindo, né? Até porque o senhor está aqui, mas representando o Rio de Janeiro. Representando tanto o Rio de Janeiro. Cidade quanto o Estado todo. Isso aí. Representando um Estado que, representando a cidade do Rio de Janeiro, no caso, né? Junto com o Estado, mas houve a fusão em 74.
Certo. Tivemos o estado da Guanabara entre 60 e 74 e a capital do Brasil durante quase 200 anos foi o Rio de Janeiro, né? Ela pegou o Brasil Império e um pedaço da República. Exatamente, isso aí. Deputado, sim. Já que o senhor falou sobre o Rio de Janeiro, e já que o senhor está representando aqui a população fluminense, que é do estado do Rio de Janeiro, falando sobre PEC das drogas, né? Esse programa de emenda à Constituição que está acontecendo no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, que é a casa vizinha sua aqui. Sim. Maravilha. Foi aprovado semana passada no Senado, aliás, na CCJ do Senado, a PEC das drogas, que é aquela PEC que criminaliza o porte e a posse de drogas, independentemente da quantidade. E essa semana está em discussão também no plenário, né? O que o senhor acha dessa PEC e qual a sua opinião? É muito confuso para mim. Antes de você legalizar algo, você tem que tornar lícito a produção desse algo, né? Você tem que fazer com que a produção, a industrialização, a venda, né? Os pontos de venda todos sejam legais. Então é muito difícil para mim você não criminalizar algo que seja ilegal. Então, e aí depois vem a nossa segunda reflexão, né? Que faz mal, induz as pessoas propensas a terem vício, né? A buscarem outras drogas, né? É um percentual altíssimo de usuários de drogas pesadas terem iniciado na maconha. É muito complicado também você estabelecer uma certa quantidade, ainda mais a quantidade foi 60 gramas, né? Se eu digo lá no Supremo Tribunal Federal, 60 gramas, se você pôr um saquinho ali com orégano, você já vai ver que é uma quantidade grande, que vai fazer com que até pessoas envolvidas ali no tráfico de drogas, né, vendam e se passam por usuários, mas estarão vendendo aquele cigarro de maconha e aí pondo em risco jovens para depois esse próprio... Porque para o tráfico de drogas hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, a maconha é um cartão de visita. Para você vender uma droga mais pesada, né, como a cocaína. Certo. Então é muito sensível você discutir isso antes da cidade, antes da sociedade estar devidamente organizada. Então, mesmo sociedades como na Suíça, por exemplo, onde foi liberado o uso de drogas, a gente via nos anos 90, início dos anos 2000, cidades na Suíça, ali, Zurique, cidade de Luzerne, por exemplo, Berna, você via locais de muitos usuários onde tinha que ter médicos para acudir essas pessoas e viram ao longo do tempo que não foi uma atitude, uma atitude inteligente para a própria sociedade suíça. Então, eu vislumbro que países já passaram por esse estágio de legalização, não foi benéfico para a sociedade, então eu imagino que não vai ser benéfico para o Brasil. Acho que o Brasil vai sofrer ainda mais por a nossa sociedade, muitos dos nossos irmãos brasileiros estarem em vulnerabilidade social. Certo. Então, o que está ocorrendo aqui em Brasília, pelo menos pelo meu entendimento, pelo que eu entendi, é uma disputa entre os poderes, né? Tanto Sim. que houve uma PEC, ou seja, para que o STF aprove ou desaprove, Certo. tem que criar essa emenda à Constituição. Mas, Sim. no entanto, isso é um problema de indústria farmacêutica, então. Sim. É mais técnico Sim. do que, digamos, político ou jurídico. Eu diria que toda decisão aqui no Congresso Nacional, ela tem que ser técnica e política, Sim, né? claro. Afinal de contas, nós somos políticos, Sim. representantes do povo, Sim. e a Câmara dos Deputados na proporcionalidade Sim. de habitantes por Estado. Então, é uma maneira que se o deputado, se todos levarem a sério, Sim. cada experiência de vida de cada deputado, somado ali através dos votos e batido no liquidificador, o resultado vai ser a representatividade da sociedade brasileira. Exatamente. É um espelho, né? É um espelho. Uns deputados mais espelho. técnicos, outros deputados mais emocionais na questão do caso. Certo. Então, a democracia aqui é que tem que valer. Então, por isso que a decisão no Congresso Nacional, ela reflete, e é uma tendência dela refletir a vontade da população brasileira. Certo. E que tem que prevalecer. Obviamente, com certeza.
Bom, depois que essa PEC sair de lá do Senado, vai vir Aqui pra Câmara. Ó, porque enquanto Isso. começa lá, aqui revisa. Começa E aqui, morre aqui lá, revisa, né? exatamente. Nasce lá e termina Já lá. que o nosso sistema é bicameral, então vamos esperar para ver Isso como é aí, que vai ser, né? isso aí, Harrison. Deputado, o senhor quer acrescentar mais algum assunto, alguma pauta, algum Não, quero- projeto seu que o senhor acha relevante? Não, Pode eu ficar à quero, vontade. eu quero agradecer muito. A gente está hoje é dia 19 de março de 2024. Certo. A gente, claro que a gente está numa ansiedade muito grande sobre tudo que está acontecendo no nosso país. A gente está num momento turbulento, torço para o meu país, mas torço para mim também, obviamente, que a gente tenha um governo equilibrado com as contas públicas, que a gente tenha mais razão do que emoção política presente, Exatamente. isso se tratando de executivo, né? Sim. Então, o meu desejo é que o governo seja equilibrado, seja responsável, né? Infelizmente não estou vendo isso, estou presenciando um governo que até hoje não tem um programa de governo, que não mantém Isso uma faz campanha. parte da proposição também? Sim, sim, oposição ao momento, ao governo, Certo. né? Jamais oposição ao Brasil, Não, desejando mal ao Brasil. Eu sinceramente, eu torço para o meu país. Eu torço para que Deus mexa na cabeça de certas pessoas e que, poxa, faça elas agir diferente, né? Não é uma ganância pelo poder, não, longe disso. Né? Eu sei. Eu preciso voltar. Não, precisamos fazer esse país dar certo, né? Mas, como parlamentares, o nosso dever é fiscalizar, Sim, com né? É certeza. criar, alterar, revogar leis, mas fiscalizar, denunciar o que a gente acha errado, para a gente representar a vontade das pessoas, né? A minha vontade é a vontade dos meus eleitores, aí eu estou sendo justo. É isso aí. É isso aí, Edson. Deputado Luiz Lima, Valeu, muito Edson. obrigado Eu pela que agradeço, sua tá? contribuição aqui no nosso Muito site obrigado. parlamentar. É isso aí, pessoal. Hoje eu conversei com o deputado federal Luiz Lima, ele que é do PL do Rio de Janeiro. Abraço e obrigado. Valeu.